o Papa, a NASA e a ONU, os fantoches da nova ordem mundial. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e você que se agrada já vai deixando o seu like, compartilhando, interagindo conosco aí, dando o seu apoio, que é muito importante. Então, meus queridos seguidores, nós vamos falar desse assunto, começando um pouco sobre a história da Argentina. O povo argentino, um povo maravilhoso, receptivo, diferentemente do que muitos brasileiros têm, assim, um tipo de xenofobia, não. É um povo querido, é um povo agradável. Nós ficamos ali em Buenos Aires, fizemos algumas passeatas em frente à prefeitura da Argentina, passeatas contra o aborto, e naquela feita nós vencemos naquele plebiscito. Muitos estavam interagindo ali junto com a Jocum. Nós estamos ali com a Igreja das Nações e Alejandro Rodrigues, que é um grande homem de Deus ali, estávamos junto com ele pregando a palavra. Tivemos um tempo muito agradável em Buenos Aires, fazendo uma série de conferências por tema, derrando huellas, deixando marcas, deixando pegadas. E eu pude comprovar ali como aquele povo é um povo amistoso. Mas a questão da Argentina é histórica, meus irmãos. É como um ovo de basilisco, algo que foi deixado lá atrás, que traz um comprometimento sobre esta nação. Por exemplo, um exemplo que é muito específico e vai clarear, e você vai entender essas manobras do mundo espiritual. Na década de 40, mais precisamente 48, dia 14 de maio, o dia da independência de Israel, o dia que Israel foi erguido como Estado. Para isso foi preciso fazer um plebiscito de votação internacional. Algumas nações votaram contra, outras a favor. Naquele momento de dilema precisava de um voto para Israel superar. E ali estava Oswaldo Aranha, um brasileiro, no qual votou a favor para que Israel se erguesse como nação e como Estado. E hoje em Israel, lá no Quinossé, no Palácio do Governo de Israel, existe aquele martelo no qual Oswaldo Aranha bateu, dizendo sim. Existe uma rua ali em Israel que o nome é Oswaldo Aranha. Israel tem uma aliança histórica com o Brasil há tempos. Não é agora com o Bolsonaro e Netanyahu, não. É algo que já vem sendo construído e que nasceu no coração de Deus. Diferentemente da Argentina, que naquela feita, junto com os países que eram inimigos declarados de Israel, principalmente os países muçulmanos, a Argentina votou contra Israel, disse não para o Estado de Israel. Então, apesar de tudo isso, os judeus têm um bairro ali, moram em paz. Só tem um registro na história da Argentina de atentado contra os judeus ali em Buenos Aires, na capital. Mas então, nós vemos este Papa que é argentino. E aí no mundo espiritual isso tem um peso muito grande. Nós podemos até fazer aquele trocadilho, aquela brincadeira que diz que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Porque nesse momento nós vemos um Papa que é totalmente capacho do diabo, um fantoche nas mãos de Satanás. Satanás disse vá, ele vai. Satanás disse fique, ele fica. Bem como a ONU e bem como a NASA. Esses são gatilhos de Satanás para que um momento específico o ocultismo e o satanismo se levante contra Israel, porque é profético, está na palavra, um momento que Israel vai ficar só e esses degraus de Satanás virão à tona. Não acredito que o Papa Francisco é o anticristo, mas certamente ele é um tapete do anticristo, certamente ele é um degrau do anticristo, é um homem derrotado, saturado por essa influência maligna, pela tradição, pela religião e pelo satanismo. Agora ele recebe do Evo Morales, que é um comunista, e todo aquele cartel comunista derrotado, esse movimento, não é, desse sínodo aí, que na verdade é contra o Brasil, é contra o nosso verde, é contra a nossa Amazônia. Mas como ele é um fantoche, ele é teleguiado por Satanás, ele aceita e ele incentiva. Nós devemos repreender, orar contra, fazer frente a essa potestade, porque esse demônio que possui esse Papa não é qualquer demônio que você repreende assim, não. Ele é uma potestade, ele é uma cabeça de potestade. Um demônio como esse você encontra no livro de Daniel, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. É esse nível de demônio que nós estamos batalhando. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor é gloriosa. E se a igreja do Senhor descer no joelho,
ela vai ser vitoriosa, não é? E nós sabemos que no dia em que o Senhor estabelecer esse levante, Satanás ele se levanta só com direito para cair em nome de Jesus, porque está profetizado que o Cordeiro de Deus, o leão de Judá, já esmagou a cabeça da serpente. Então eu e você precisamos nos posicionar. De que maneira eu e você, como crentes, precisamos nos posicionar? Tomar posse de algumas armas que são armas importantíssimas para que a gente possa prevalecer nessa batalha gigantesca, não é? Você tem que tomar posse da leitura da palavra, é uma arma importante. A oração, outra arma importante. A adoração, importantíssimo. Ser cheio do Espírito, muito importante. Dar bom testemunho de crente. Com essas armas aí, a igreja certamente vai prevalecer. E pode se levantar a ONU, pode se levantar a NASA, pode se levantar a Papa, todos eles cairão em o nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus vai caminhar seguindo e cantando o hino da vitória. Shalom.